Boa noite. Boa noite a todos vocês e também boa noite aos nossos amigos internautas que nos assistem pela TV Harmonia. Eu achei interessante que o tema hoje é renúncia. E eu observei que todo mundo aqui, pela maioria, pelo menos os encarnados, renunciaram ao primeiro lugar, né? Estou vendo aqui que ficou vazio a frente. Eu quero dizer, vazio é o que a gente pode pensar, né? Que também pode ter muitos espíritos que possam estar nos assistindo. É interessante que tem uma parte do Evangelho que diz que os primeiros serão os últimos serão os primeiros, que a gente deve renunciar aos primeiros lugares. E eu estou vendo que aqui a maioria renunciou ao primeiro lugar. Quer dizer que tem muitos espíritos aqui já procurando evoluir. Deixando a brincadeirinha, né? Eu gostaria de. Nós hoje vamos falar sobre renúncia e falando um pouquinho sobre a história, né, que fez com que essa mensagem que nós vamos passar hoje surgisse. Então, em 1952, em Pedro Leopoldo, tem um centro espírita que chamava-se Luiz Gonzaga. Nesse centro espírita, reuniam-se pessoas que tinham mediunidade e médios até que hoje nós muito conhecidos, como um deles que era Chico Xavier. Eles se reuniam nesse centro e começaram a perceber que no meio deles, alguns percebiam que existiam alguns espíritos que eles que estavam com problemas equivocados, em sofrimentos. Então havia algumas pessoas desencarnadas que estavam ali também naquelas reuniões e que também precisavam ser atendidas. O que aconteceu que com essa percepção, esse grupo, que não era muito grande, era de 5 a 8 médios, eles resolveram fazer uma reunião mediúnica, começar reunião mediúnica para atendê-los, aqueles espíritos que ali estavam. Aconteceu que com o passar do tempo, né, que eles faziam essas reuniões de atendimento aos espíritos, como aqui, né, nós temos hoje uma reunião mediúnica que também atende aos espíritos que acompanham a cada um de nós, que muitas vezes vem nos acompanhando, uma hora vem porque, às vezes por amor, porque não quer ainda nos abandonar, outros vêm porque de alguma forma, em outra vida, que a gente tem o esquecimento, que é uma das dádivas, né, de Deus é isso, da gente esquecer o passado. Então, esses espíritos também vêm, às vezes, com vingança, com ódio, mas também vêm com amor, vêm querendo proteger. Então, nessas reuniões que aconteciam lá, também ocorria isso. E vinham muitos espíritos mesmo que estavam equivocados e queriam perseguir as pessoas. Isso foi em 1952 que começou. Em 1954, nesse mesmo centro espírita, de Pedro Leopoldo, eles ainda reunindo, convidaram a Carlos Pastorino, Torres Pastorino, para participar da reunião. Ele foi, assistiu e viu que depois que atendia aquele pessoal todo, os espíritos desencarnados, que também havia alguns espíritos que vinham e davam mensagens valorosas, mensagens muito importantes, tão importantes que ele achou assim, que deveria de alguma forma registrar aquelas mensagens para que também pudessem ser divulgadas. E em uma das reuniões, Carlos Pastorino deu de presente àqueles médios um gravador. Hoje é muito fácil, né? Grava-se tudo. Celular grava, tudo grava. Filma. Qualquer lugar que nós estejamos tem câmera. Então, gravar é muito fácil hoje. Mas em 1954, o gravador era um aparelho, um equipamento muito difícil. Era algo que nem todo mundo tinha, era algo muito importante, quem tivesse um gravador, que não tinha tantos, né? E não tinha, as pessoas também não tinham poder aquisitivo para adquirir, a maioria não tinha para adquirir esses gravadores.
Mas então, ele deu de presente, e a partir daquele grupo, que o grupo se chamava Meimei, eles resolveram gravar todas as comunicações. E a partir do momento que começaram a gravar, também eles pensaram em divulgar. Já que estamos gravando, que é tão importante, agora a gente vai divulgar. Mas também tinha muito custo de se pegar aquela gravação e se distribuir fitas. Então, as fitas eram caras, eram difícil acesso. Então, eles resolveram escrever, fazer um livro. E aí foi quando foi editado o livro Instruções Psicofônicas, de Chico Xavier, ditado por diversos espíritos. Porque na época também, hoje todo mundo conhece Chico Xavier, que a mediunidade dele é de psicografia, não é que ele escrevia. Mas nessas reuniões ele dava comunicação psicofônica, ou seja, ele dava a oportunidade do espírito falar através dele. E aí, essas mensagens foram gravadas, depois foram editadas nesse livro Instruções Psicofônicas, e nós vamos falar exatamente sobre uma das mensagens que estava lá no dia 19 de março de 1954, as pessoas mais uma vez reunidas para fazer a reunião, fizeram atendimento aos espíritos desencarnados e logo após foram ouvir aqueles benfeitores que vinham com as mensagens de esperança, mensagem de paz. E nesta noite de 19 de março de 1954, o espírito que deu a comunicação foi o espírito de Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes, nessa noite, ele falou sobre exatamente esse tema que nós vamos falar hoje, que é renúncia. Ele falava sobre renúncia como base para a felicidade e para a paz. Veja que tema importante. Renúncia como felicidade, como base para a felicidade e para a paz. Então, o que é renunciar? Alguém aqui já renunciou a alguma coisa? Vamos ver, né? Renunciar é ceder. Renunciar é desistir de algo que você gosta, que você quer, mas que você precisa abrir mão. Então, renunciar é abrir mão de algo em favor do outro ou em favor de você mesmo. Juridicamente, é desistir de um direito seu. É desistir de um direito. Quem desiste, quem renuncia, não pode mais voltar a ter os seus direitos renunciados. E aí, para renunciar, é preciso ceder. E Bezerra de Menezes, nessa reunião, ele veio falando sobre renúncia e ele falava se dirigindo não apenas aos espíritos encarnados que estavam ali. Ele falava e dizia que especialmente estavam falando para os desencarnados. Ele falava porque nós sabemos que somos espíritos e que quando a morte chega, que nós continuamos espíritos, uma hora encarnado, uma hora desencarnados. E quando desencarnados, da mesma forma que precisamos, eles também precisam ouvir mensagens, eles precisam também saber daquilo que precisam se desapegar, precisam renunciar. E as mensagens eram dirigidas a todos, especialmente a eles. Então, para a doutrina espírita, renunciar é uma mola mestra, é a base para a evolução. Se nós pensarmos bem, nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Todos nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes. Nós viemos da fase do instinto. Éramos extintos, puramente extinto, e com a evolução, com o progresso, nós vamos abandonando aos poucos o instinto
para chegar um dia à perfeição. Então, e quando nós somos extintos e vamos chegando para a razão, nessa parte de instinto e razão, nós vamos abandonando muita coisa. E para abandonar precisa de renúncia. Quantas coisas nós já abandonamos e nem temos consciência? Então, a maioria da nossa evolução, do nosso progresso, é feito de renúncia. Nós renunciamos ao instinto. Porque no próprio Evangelho diz assim: o que é o amor? O que é o amor? O amor é a elevação, né, é deixar os instintos, quando os instintos são elevados à altura do progresso feito. Então, a proporção que nós vamos nos elevando, nós vamos amando, nós vamos nos sintonizando com a perfeição, vamos deixando as coisas que não precisamos mais. Então, nossos instintos, as coisas que nos fazem violentos, que nos fazem trazer o desamor, tudo isso são questões que vão ser resolvidas a partir do nosso progresso espiritual. Nós precisamos renunciar de muitas coisas. E Bezerra de Menezes fala também que a renúncia não são renúncias, assim, a gente pensa que atos grandiosos, como a gente já viu muitas grandes renúncias na história. Se olhar para o lado das pessoas, como Francisco de Assis, que renunciou, né, toda a fortuna que ele tinha para seguir o Cristo, tantos outros, né, mártires, o próprio Cristo, a renúncia que ele fez, de estar na evolução que ele está para voltar, encarnar, para poder estar aqui conosco, nos ajudando a evoluir moralmente, espiritualmente. Além deles, nós temos renúncia na nossa vida. Algumas renúncias a gente já viu, Getúlio Vargas, o Papa, né, o Papa Bento, não é? 16º, né? 16, é. Então, o Bento XVI, que ele também renunciou. Então, ele renunciou ao cargo de Papa, do maior cargo que tinha, né, da Igreja Católica. E a renúncia não pode ser algo simplesmente à toa, vou renunciar, vou deixar. Não, tem que ser algo consciente, porque senão parece abandono. O que é que o Papa mesmo, pelo menos no discurso que ele fez, tem lá que ele, quando foi renunciar, no discurso, ele disse o seguinte, que após um exercício de consciência, no exercício de consciência entre ele e ele mesmo, esse debate de consciência, é que ele chegou à conclusão que precisava renunciar, porque ele não tinha mais forças, nem nem espirituais, nem materiais, para poder continuar sendo o representante, né, de São Pedro aqui na Terra, como diz a Igreja Católica. Então, ele foi um momento de consciência, porque tem que ser consciente, a gente começar a deixar as coisas que não precisamos mais, as coisas que não temos mais condições de seguir, mas de uma forma consciente. Quem não sabe renunciar, jamais, aqui até botei, firmará as bases da evolução, porque nós precisamos, nós evoluímos a proporção que vamos deixando as nossas mazelas, né, os nossos instintos para trás. Então, e Bezerra de Menezes, nessa noite, ele falou sobre renúncia como autoburilamento. O que é renúncia como autoburilamento? Então, nós olharmos para dentro de nós mesmos e buscarmos a capacidade moral, a capacidade, o fator de caráter, para sobrepor todas aquelas coisas que não são justas. É a capacidade de seguir a verdade. Então, é uma capacidade moral de você ver algo que lhe seduz e saber, a sua consciência lhe dizer que aquilo
não é útil, não lhe serve, e você renunciar. Então, é uma capacidade moral de sobrepor todas as coisas que não sejam com a verdade e com a justiça. Ele fala também que a renúncia são coisas simples, como tipo a renunciar a algumas ideias, renunciar à nossa intolerância, renunciar renunciar às coisas como que não nos serve, né? Então ele fala que ideias, ponto de vistas que trazem conflitos. Muitas vezes nós brigamos, entramos em conflito por causa de um ponto de vista, explicando o que Bezerra quis dizer. Porque se é a paz, se a renúncia, ele diz que é a base da paz, como é que eu, quando estou com os meus pontos de vista, que chego dentro do meu próprio lar, tenho os meus conflitos por causa das minhas ideias que estão cristalizadas, que eu digo que só eu tenho razão. Isso não é uma forma de impor as minhas ideias e isso não traz conflito. Então, se isso traz conflito, por que não fazer o exercício de ouvir? Porque muitas vezes a gente impõe tanto as nossas ideias, impõe tanto os nossos pontos de vista, que esquecemos, brigamos por eles, impomos, que acabamos esquecendo de ouvir até a opinião do outro para saber, será que aquilo que ele está falando não tem algo a me acrescentar? Eu não estou dizendo da pessoa até desistir de pensar da sua forma, de ter de suas próprias ideias, suas próprias opiniões, mas de saber que quando essas opiniões trazem conflitos, está na hora de abandonar, está na hora de renunciar em favor da paz. Tem uma historinha aí que acho que talvez vocês conheçam, de um casal, isso pode acontecer com qualquer um da gente, que o casal, sempre que saíam, eles brigavam, porque o marido dizia que era para ir por ali, ela dizia que era por aqui, erravam o caminho e brigavam por conta desse transtorno. Só que um dia, a esposa, ela resolveu não mais dar opinião, porque ela sabia que a opinião dela trazia conflito. Então, eles seguiram pela estrada. Quando chegou em determinado lugar, eles estavam atrasados para ir para um evento. Eles saíram e, de repente, tinha uma bifurcação. Aí um dizia, ela disse assim, olha, entre pela direita. Aí ele, não é pela direita, é pela esquerda. Aí ela calou. Ela que costumava dizer, não, é pela esquerda, entre, briga, né? Ela calou, deixou ele ir pela direita. Só que quando entrou pela direita, era uma via imensa, não sei quantos quilômetros, e ela entrou errado. E tinha que dar um contorno imenso para voltar. Aí ele se tocou e admitiu que tinha errado, tinha tomado o caminho errado. Ele perguntou, se eu tomei o caminho errado, por que você não me avisou? Ela fez, eu sabia que você tinha errado. Aí veio, por que você não me avisou? Aí ela fez assim, porque entre ter razão e ser feliz, eu preciso ser feliz. Então, muitas vezes, a gente fica impondo, né, a nossa opinião e se desgasta. Então, já que o outro quer fazer daquela forma, deixa ele livre para fazer, que aí você, em vez de ter razão, você vai ser feliz. Certo? Então, nossas ideias não devem ser impostas. A gente tem que procurar conviver, né? Conviver, dar nossas opiniões, nosso ponto de vista, mas de uma forma que não vá entrar em conflito com o outro. Ontem eu estava na ULI, que é a universidade aqui da Fundação, do Centro Espírita Harmonia, e a facilitadora, ao começar a aula, ela ia dar uma aula sobre Marx e Kardec. Ela chegou para os alunos e disse, olha, eu vou pedir uma coisa a vocês, que cada um aqui vai poder falar o que quiser, mas eu só não quero que vocês falem, se um dos alunos falarem a opinião deles, que ninguém diga assim, não é assim. Ela disse, a única coisa que eu não quero que você fale aqui é, não é assim. Porque eu quero que vocês digam, olhe, eu penso de outra forma. Eu penso de outro jeito. E exponha o seu modo de pensar. Porque a gente convive melhor assim.
porque senão fica dizendo que tem razão, ou tem razão, e a gente sabe que, for ver, né, cada um tem seu ponto de vista, tem sua razão. Nessa questão da renúncia, no Evangelho, nós temos várias passagens, inclusive a passagem que fala sobre a família, em que Jesus diz assim, quem se quer vir após mim, né, primeiro ele disse, negue-se a si mesmo. Não é? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Aí como é que é negar-se a si mesmo? Porque negar é a mesma coisa que renunciar. Você negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, é um exercício. É um exercício diário. É um exercício diário a questão da renúncia, de ceder. Por que é um exercício diário? Porque nós precisamos trabalharmos, né, para que a gente possa, cada dia, sentar e pensar em nós mesmos. Assim, desculpa, é porque a menina falaram aqui, eu acho que eu me distraí. Mas assim, Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, negar-se a si mesmo é a gente negar, renunciar ao nosso egoísmo, renunciar às nossas vaidades, renunciar ao nosso orgulho, porque o egoísmo é os males, é a raiz de todos os males, diz por aí. Então, todo momento nós estamos sendo egoístas, tudo nós temos um pouquinho de egoísmo e não queremos ceder. Então, nós tivemos, se Jesus diz assim, negue-se a si mesmo, é negar dentro de, não é negar de dizer assim, eu não tenho isso. Eu não tenho raiva. Não é dizer eu não tenho raiva. Eu tenho raiva. Eu tenho raiva e preciso vivenciar essa raiva para essa raiva não me fazer mal. Aquilo me incomoda, eu vou ter que trabalhar. Isso que está me incomodando. Mas Jesus também diz assim, não se ponha ao sol a vossa ira. Eu posso ter raiva, eu posso me zangar, eu posso me incomodar, mas o que eu não devo fazer é levar isso para a minha vida, ficar presa, segurar a raiva, segurar o ódio, segurar o transtorno, porque tudo isso que só faz mal, esse sentimento só faz mal a si mesmo. Então, quando eu renuncio a esse sentimento, eu me faço bem, eu me liberto. Porque a renúncia também é libertação. Eu posso me libertar, eu posso estar liberto, né? Pode me dar liberdade. Porque olha só, quem não tem um problema em família, que tem alguém, sempre tem alguém na família, né, que tem um problema. Às vezes os problemas são nós mesmos, mas às vezes o outro também é um problema. Aí Emmanuel diz o seguinte, que se você tem em sua família alguém que tenha um problema, que você, tipo assim, se você tem uma mãe, que não é a mãe, que sua mãe não é como você gostaria que ela fosse, se você gostaria que sua mãe fosse melhor do que ela é, se você idealizou o que é mãe e você não pode ter essa mãe, aí ele diz assim, renuncie a esse desejo de ver essa mãe desse jeito, desça do pedestal e venha ajudar ela. Venha ajudar para que essa mãe fique melhor. Se você tem um filho e esse filho não é o que você sonhou tanto com esse filho, ele não está correspondendo às expectativas, então ao invés de você ficar sofrendo porque esse filho não é como você desejaria, então está no momento de renunciar a esse seu desejo e também ajudar esse filho. Então, porque essa questão da renúncia é constante na nossa vida, é algo diário, é um exercício diário e é um exercício também de burilamento. Existe também coisas em que a gente se apega, nós nos apegamos, né? Devemos prestar atenção no que é que nós estamos nos apegando, no que é que o que é que está sendo essencial na nossa vida, porque a gente costuma botar a culpa das coisas que acontecem com a gente no outro. Acha que o outro é que é nosso inimigo. Mas nossos inimigos somos nós mesmos, por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade. Geralmente a gente coloca, agora até é moda, né? Que
colocar a culpa nos espíritos. Eu estou acontecendo isso na minha vida, acontecendo aquilo, eu estou assim, eu estou assado, porque tem um obsessor, porque está me obsediando, porque os espíritos não estão me deixando em paz. Qualquer coisa que se fala agora, ainda mais que a novela também da Globo, né, estimula muito isso. Então, tudo que acontece é por causa dos espíritos. Então, se acontece algo em minha vida, algo que está me incomodando, a primeira coisa que eu tenho que pensar é em mim mesmo. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo, que está provocando esse desconforto? O que é que eu tenho feito que está me provocando tanta dor? O que tenho feito que está me provocando tanto ódio? Está me provocando insônia? Está me provocando tanto mal-estar? As coisas não estão dando certo para mim. Por quê? Então, esse é um exercício de sentar e pensar o que é que eu posso, eu mesmo, me ajudar. Porque o meu inimigo sou eu mesmo. Às vezes, eu ainda não despertei para alguma coisa que estou cometendo, que estou fazendo, para que as vibrações positivas, para que as coisas fluam e melhorem para mim. Aí, para mim, é uma forma cômoda de dizer que quem está fazendo as coisas acontecerem em minha vida é o obsessor, é o espírito desencarnado, que às vezes está do nosso lado, não é nem para tratar mal, para fazer algo de mal. Está ali porque está. Outros está porque acham que tem que proteger, outros está porque ainda não conseguiram sair. E quando tem algo que está nos incomodando, a gente tem que ver em nós o que é que nos incomoda, porque os espíritos vêm pela nossa vibração. Os espíritos se aproximam da gente pela nossa sintonia. Imagine um rádio. Se aqui tiver um rádio, estiver desligado, está tudo parado. Se eu ligar o rádio, aí eu vou lá nas faixas. Aí sente rádio isso, rádio aquilo, vai de acordo a sintonia, não é isso? Que é as ondas. E a sintonia vai de acordo às ondas, a gente consegue ouvir o rádio em determinada emissora. Por quê? Por causa das ondas, das vibrações, da sintonia. E assim somos nós. Nós atraímos semelhantes. Então, se eu estou triste, se eu me permito ficar triste, eu atraio pessoas que estão tristes próximo a mim. Se eu tiver com muita raiva, eu também posso atrair pessoas que estejam com raiva próximo de mim. Então, quando no momento que você, até um exercício, no momento que você estiver bravo, que tiver algo que você esteja excedendo, para um pouquinho, respira e pense, eu não quero essa energia perto de mim, eu não quero ficar dessa forma. Isso eu vou ter. A gente diz até assim, isso não é meu. Às vezes é, mas a gente às vezes não é meu. Então, a gente vai acalmando as nossas sensações, vamos nos acalmando para que a nossa vibração possa melhorar. Então, se a gente quer, olha só, se a gente vibra em determinada sintonia, o que vem para a gente é aquilo que a gente está vibrando. Então, por quê? Se a gente tem assim essa percepção, tudo culpa, eu estou assim assado por causa dos espíritos equivocados, tudo culpa neles, né? Coitados, não podem nem se defender. Então, não é melhor também a gente tentar fazer uma vibração de amor, uma vibração de paz. Quando a pessoa estiver bem, com muita sintonia, pode dizer assim, muito negativa, de alguma forma, mas aí você faz uma oração, você vibra na paz. Porque quando a gente vibra, se a gente vibrar numa sintonia de uma energia que não seja muito boa, se atrai alguns espíritos equivocados, então vamos tentar vibrar de uma forma que seja melhor. Porque se você vibra numa sintonia mais elevada, no bem, sintoniza no amor, sintoniza na esperança, em levar algo para alguém, ajudar o outro, claro que quem vai aproximar de vocês são os benfeitores, são os espíritos de luz, são os espíritos amigos, os protetores. Então, a gente tem que pensar em nós, assim, ó, minha vibração. O que é que eu estou vibrando? O que é que eu estou pensando? Quais são os meus pensamentos? O que foi que eu fiz hoje?
Qual foi a minha prece? Eu ajudei alguém, eu ajudei a mim mesmo, porque a gente precisa vibrar no bem e deixar o ódio, deixar o rancor, tentar ser um local onde você vive, um local onde as pessoas gostem de você estar presente, que vocês assim uma vibração de luz, uma vibração de amor. Tem pessoas que a gente gosta de estar perto, né? Eu estou perto de fulano, eu sinto tão bem. Por quê? Porque essa pessoa está vibrando numa boa sintonia e eu posso vibrar, você também. É só a gente elevar os nossos pensamentos, as nossas vibrações e viver no amor, viver na paz, porque, como eu disse no início, né, que o amor, ele vai de acordo à nossa evolução, ao nosso progresso. À medida que nosso progresso, nós vamos melhorando e sintonizando a perfeição. Porque até no capítulo 17 do Evangelho, que fala sobre o homem de bem, ele diz que o homem de bem é aquele que olha pelo outro também, que antes de pensar em si mesmo, pensa no outro. Então, quando eu penso em mim mesmo, antes de pensar em mim, penso no outro, isso é uma renúncia. Quantas mães renunciam coisas para os seus filhos? Quantos pais renunciaram coisas para o seu filho? Então, a gente também pode renunciar ao ódio, pode renunciar ao desamor e procurar através do nosso autoburilamento. Hoje, quando eu saía de casa, minha filha chegou e disse assim, que ela tinha uma pessoa que ela gostava e de repente ela começou a não suportar mais, não olhar para a mulher, ela não aguentava. Ela saiu e disse, poxa, a mulher só procura me fazer o bem. É uma pessoa que servia, gostava muito dela. E ela, pô, a pessoa só faz me fazer o bem, mas, ai meu Deus, eu não aguento, eu estou com uma intolerância com essa pessoa. Aí ela disse que depois parou e fez assim, por que eu estou com intolerância com ela? Com uma pessoa que gosta de mim, que a todo tempo está mostrando que me ama, que gosta de mim, por que eu estou com essa intolerância? Aí ela disse assim, mãe, eu comecei a me trabalhar, perceber que eu estou com a vibração ruim, porque a mulher está maravilhosa, ela está lá querendo fazer o bem, eu que não estou bem. E ela disse assim, que ela tem feito esse exercício de autoburilamento, que ela tem renunciado a esses sentimentos de egoísmo, de vaidade, de orgulho, ela disse que é um exercício constante. Esse eu faço, vocês fazem, todo mundo busca fazer, né? O exercício de autoburilamento, isso através do autoconhecimento, a gente vai também se auto-iluminando. E nós também gostamos, assim, na maioria de problemas, coisas da nossa vida, de segurar e não querer soltar, né? De achar que aquilo é a nossa verdade e não querer abrir mão, não querer ceder. No que eu ia falando no início sobre Jesus, falou sobre a família, é que ele disse assim, que se quiser ser discípulo dele, renunciasse ao pai, à mãe, ao filho. Olha só, Jesus dizer isso, que se quiser ser meu discípulo, renuncie a seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos e até a você mesmo, se quiser vir após mim, se quiser ser meu discípulo. Então, é muito forte o que Jesus disse, né? De renunciar a tudo. Aí pensa, poxa, mas Jesus, de uma parte, isso parece um paradoxo. Que se de uma parte ele está mandando renunciar a todo mundo, deixar todo mundo para seguir ele sempre prezou a família, valorizou a família, ele sempre mostrou que a família, não ele atendeu a mãe. No, é, aliás, ele na hora do vinho, ele não atendeu de imediato a mãe, mas atendeu depois. Mas Jesus sempre valorizou a família e de repente dizer, largue todo mundo e me venha ser meu discípulo. O que ele queria dizer com isso? Uma das interpretações é que, para que seguir as leis morais, porque ele é o símbolo, né, da verdade, o símbolo da moral, e ele, para seguir a Jesus, as leis morais, seguir o símbolo, seguir a esse caminho que nos leva à perfeição, se nós quiséssemos seguir a Jesus, então a gente tinha que renunciar. Então, e essa é uma renúncia, que como eu disse no início, que é a nossa capacidade, né, a nossa capacidade moral de sobrepor a tudo em prol da justiça e da verdade. Então, se eu quero a verdade e a justiça, mesmo que isso tenha prejuízo para a minha família, eu tenho que renunciar e seguir a justiça e a verdade. Então, talvez Jesus, na hora daquele falando sobre os afetos, ele estava falando exatamente de
da renúncia em prol da verdade, em prol da justiça. Porque só conseguimos a perfeição através dessa evolução, né? Nossa evolução moral, da nossa evolução espiritual. Então, o que a gente quer falar nessa noite é exatamente isso, que a felicidade, a renúncia é a base da felicidade. Olha só, se você tem muito ódio de alguém, experimente começar a trabalhar para renunciar a esse ódio. Quando a gente se liberta de um sentimento desse, o que é que vai acontecer? Nós vamos ficar super leves, felizes. Imagine como vamos respirar e se sentir bem quando a gente deixa de fazer uma coisa que está nos trazendo conflito. Porque se a raiva é sua, só faz mal a você. Se o ódio é seu, o ódio só faz mal a você. Então, e a gente precisa desapegar dessas coisas para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Tem aí uma historinha, né, de um monge, que o monge e o discípulo seguiam. Isso é o que eu vou falar essa história para falar sobre essa questão da gente de desapego. Porque você desapegar de algo, né, que às vezes a gente apega, segura algo que está nos fazendo mal, ou que está nos atrasando moralmente, espiritualmente, materialmente, a gente se segura como se fosse aquilo a nossa tábua de salvação. E, na verdade, se a gente desapegar, a gente pode melhorar, dar uma virada nisso tudo. Aí, por isso, eu vou contar a historinha para vocês do monge. Que o monge e o discípulo iam seguindo, resolveram fazer uma volta ao mundo, a pé, né, andando naquela época. E quando eles estavam andando por um determinado caminho, encontraram uma casa pobre, uma casinha bem simples, bem... Aí o monge disse assim, vamos ficar por aqui, vamos passar a noite aqui, pedir um lugarzinho. A pobreza é extrema, mas vamos pedir um lugarzinho para dormir. Aí eles pediram ao dono da casa a estadia e ele deu, recebeu bem. Mas não, vamos jantar, vamos botar. E na hora tinha muitos filhos, a mesa rodeada de filhos, e ele botou para o monge tomar, a alimentação foi uma porção, né, de leite com farinha. A eles. E o monge ficava olhando a casa, extrema pobreza. E disse, meu Deus, o que é que esse povo sobrevive? Como é que essas pessoas conseguem sobreviver? Então, perguntou, como é que vocês conseguem? O que é que vocês estão fazendo para conseguir viver aqui? Aí ele disse assim, que eles tinham uma vaquinha. E que essa vaquinha era uma vaca leiteira muito boa, que dava 3 a 4 litros por dia. E ele reservava 1 a 2 litros para eles comerem, e o restante eles iam na cidade e trocavam por outra coisa que eles precisavam. E assim ia vivendo, porque não tinha outra condição. Aí quando saiu, o dono da casa perguntou ao monge o que é que podia fazer, né, para melhorar a situação dele. Aí ele fez, se desfaça da vaquinha. Aí ele, mas da vaquinha, desfaça da vaquinha. Na verdade, na história lá, manda jogar a vaquinha no precipício, mas eu fiquei com pena. Eu mesmo não quis jogar a vaquinha no precipício. Eu fiquei, poxa, vou jogar, eu não consegui botar essa imagem, né, de jogar a vaca no precipício, mas o monge mandou que eu fizesse, o próprio monge deu um jeito de desfazer da vaca para que a família, por conta de dizendo ele que a solução para aquela família era se desfazer daquela vaca, que era a provedora deles. Aí nisso foi que a vaca morreu, a vaca, né, aconteceu lá com a vaca, que eu fiquei com pena da vaca, e eles seguiram, foram embora. Quando demorou um tempo, mais de 15 anos, o monge voltou, veio retornando o mesmo caminho. E quando retornou o caminho, encontrou no local daquela fazenda, uma mega fazenda, tudo bonito, umas lindas casas, tudo arrumadinho, muitas flores, muito gado. Aí o discípulo fez, monge, eu acho que o pessoal ficou com uma miséria tão grande que tiveram que vender a fazenda para outra pessoa, porque olhe para ali. Aí ele, vamos lá. Aí quando chegou, bateu na porta, estava lá o monge, né, e o dono da casa, o mesmo dono.
Aí o monge ficou curioso. Vem cá, o que aconteceu? Por que você melhorou tanto? Está visível aqui a situação de vocês. Aí ele disse assim, por que você mandou? Eu disse, porque a nossa vaquinha morreu. Então, quando a vaquinha morreu, a gente não tinha de onde tirar nada, não tinha mais como comer, não tinha mais como vestir, não tinha mais como trocar nada na cidade. Então, nós começamos a trabalhar, aí começamos a mandar os filhos para a cidade. Aí os filhos foram, cada um foi trabalhando em alguma coisa, e começaram a estudar, e de repente, todo mundo estava empregado, todo mundo resolveu aplicar na fazenda, que foi o local que eles trabalhavam. Então, muitas vezes eu quero trazer isso do apego a mais do que coisas materiais. Eu não queria falar aqui de coisas dessa situação parte material, mas sim da questão dos sentimentos, da questão dos nossos apegos, né? Quantos apegos nós temos na vida, quantas coisas. Pense aí, quando for dormir, o que é que está me fazendo, o que é que me incomoda, o que é que está me fazendo sofrer, o que é que eu posso melhorar. E aí, pega essa vaquinha e jogue fora, né? Comece a se trabalhar para jogar fora essas coisas que não lhe servem, que lhe trazem incômodo, que não lhe deixa feliz. Então, a renúncia é a base, né, da evolução. A renúncia com Jesus, então, é a forma da gente evoluir, de um dia nos aperfeiçoarmos. Então, hoje nós não podemos fazer esse exercício, né? Do que é que eu posso ceder, do que é que eu preciso desistir para melhorar a minha vida. Então, se entregue a Jesus, o Divino Mestre, como Bezerra de Menezes, ele encerrou pedindo aos Espíritos, ele encerrou a mensagem dele, pedindo aos Espíritos que procurassem se iluminar com a doutrina, né? Se iluminar com as palavras de Jesus. Ele pediu aos discípulos, às pessoas ali presentes, espíritos encarnados e desencarnados, que naquele momento renunciassem também a perseguir as pessoas, porque quando a gente fica, tanto encarnado como desencarnado, que a gente fica perseguindo o próximo a uma pessoa, só nos faz mal e mal a pessoa, e a gente deixa de ver o universo que tem na nossa frente. Então ele encerra dizendo que rogava a Jesus que os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, pudessem se libertar, porque a renúncia traz a libertação. Então, que eles pudessem se libertar e seguir um caminho de luz. Então, minha mensagem também, eu encerro agora, que cada um também procure, né, ver o que precisa abrir mão para melhorar, para seguir, para evoluir, para um dia, né, quem sabe, a gente chegar à perfeição que é Jesus. E que Deus abençoe a cada um de nós.